Frutas, algo que todos deveríamos comer, mas às vezes não fazemos por uma razão ou outra. Mas o que pode te surpreender é que não só existem muitas frutas boas no mundo, mas há várias que você provavelmente nunca ouviu falar, com formas, cores e até sabores únicos. Gostar do que vai provar. Tópico especial. Vou ser cuidadoso com esse tópico, pois sabemos como a fruta parece, mas não vamos falar sobre isso. Se você quiser descobrir, fique à vontade, mas vou me concentrar na fruta. Esta foto é de uma fruta muito especial, claramente do Vietnã, conhecida como melão do leite. De acordo com quem já provou, não só é uma fruta saborosa, como também deixa uma sensação de energia após o consumo. Então, se você visse essa fruta na natureza, teria curiosidade de experimentá-la? Então, de frutas que mal consigo pronunciar até akiba roxa, aqui estão 20 das frutas mais únicas que você nunca ouviu falar. Banana vermelha é uma banana, certo? Estou brincando para deixar claro que esta é uma banana de verdade. O problema é que ela é conhecida por ser mais curta, mais larga e ter um pouco mais de circunferência do que a banana padrão, que tende a ser longa e fina. Além disso, embora você possa comer bananas normais se elas não estiverem maduras, se você realmente não se importar com um sabor diferente, se fizer isso com uma banana vermelha, você vai acabar comendo algo que é basicamente amido e ninguém quer isso. Dito isso, se você for paciente o suficiente como deveria ser e esperar que ela amadureça, você vai se encontrar com um sabor de framboesa que também é realmente cremoso na textura, o que não é surpreendente devido ao seu lado positivo. É a banana mais procurada no mundo depois da padrão e honestamente tem um pouco mais de valor nutricional do que a padrão em certos aspectos. Não importa como você olhe para ela, é muito deliciosa. Aqui existem certas frutas no mundo que são consideradas bastante especiais, não menos importante porque são frutas, mas agem ou crescem como vegetais de certas maneiras, como o tomate. No entanto, o aqui é outra fruta que é confirmada como uma fruta, mas você a trata como vegetal quando está pronto para cozinhá-la. Ó, a maravilha da natureza. Fica melhor ou pior dependendo de como você olha para isso, porque se você cozinhá-lo da maneira certa, você vai ter um sabor maravilhoso que se encaixe no fato de que o aqui é a fruta nacional da Jamaica, mas o problema é que se você prepará-lo errado e deixar as sementes dentro, você tem 100% de garantia de ficar absolutamente doente, tão doente que, na verdade, eles têm um nome para isso na forma de doença do vômito jamaicano. Isso não parece delicioso. Aqui vai uma dica. Não parece. A outra ironia aqui é que a fruta é dita para ir e deixar você saber por si mesma quando estiver pronta para cozinhar porque ela simplesmente se abre. É inteligente, mas assustador ao mesmo tempo. E lembre-se bem de toda aquela parte da doença. Devido a isso, a única maneira de obter uma chave nos Estados Unidos é se estiver em lata, o que significa que no momento está totalmente preparado e tem que seguir um monte de diretrizes da FDA ou então é 100% ilegal. Mamão chilo, mamífero chilo, também é conhecido como lima espanhola, então agora você tem uma boa indicação do que o espera nesta entrada, não muito diferente de qualquer outra fruta. O mamacilo é aquele que é cultivado em cachos e é conhecido por estar em grupos de 12 ou mais pendurados em árvores, mas a parte interessante, quando eles são colhidos, eles não pegam os cachos, eles pegam todo o galho onde os cachos estão e então eles vendem a fruta como a parte do cacho. Disso é que os frutos em si têm apenas cerca de 3 a 4 centímetros de largura, então eles não são muito grandes, mas são quase perfeitamente redondos, dando a eles a habilidade de realmente se agrupar. Passando para como a fruta é honestamente multicamadas, por exemplo, a polpa é dita ser gelatinosa, o que eu realmente não quero imaginar, e a parte da fruta em si realmente vai e se agarra a um conjunto de 2 sementes. Dentro você precisa ter certeza de que você pega seu mamachilo fresco pela simples razão que se você não pegar vai ser realmente super azedo, mas se você pegar direito, eu quero dizer maduro, você terá um doce que é muito parecido com limas. É aqui que a fruta fica realmente única. Porque, como você pode ver, o mangostão tem uma tonalidade roxa profunda que o faz parecer com certas outras frutas no mercado, mas quando você o abre, ele tem um interior branco muito especial. Isso é chamado de polpa interna, mas honestamente estou um pouco assustado com esse nome. Então provavelmente não vou usá-lo novamente. A má notícia é que, embora essa fruta possa ser cultivada em todo o mundo, ela ainda é bem obscura e, portanto, não é algo que você vai conseguir em qualquer supermercado. No entanto, se você fizer isso, você realmente deveria tentar porque é cheio de coisas como nutrientes, fibras e antioxidantes exclusivos, todos os quais podem ser úteis para o seu corpo e todos nós sabemos que você precisa de toda a ajuda que puder obter. Número 14, rambutan. A fruta do dragão pode honestamente ser uma fruta com a qual você está familiarizado,
dependendo de quanto você presta atenção às frutas, porque é muito popular. Mas por que isso é bom? É porque ela pode invocar um dragão. Bem, não realmente, mas você poderia imaginar se isso acontecesse. Seria a melhor fruta de todos os tempos. Falando sério, a verdadeira razão pela qual a fruta do dragão é tão popular hoje em dia é que ela tem uma aparência e um sabor especiais e dizem que é muito saudável para você, o que é imediatamente o motivo para a maioria das pessoas experimentá-la. Para ser honesto, outro fator é porque você pode não ter ouvido falar dela, porque é cultivada na América Central e no México. Devido a isso, honestamente, ela tem muitos outros nomes além de apenas fruta do dragão. Mas, para ser honesto, nenhum deles é tão legal assim. A fruta também vem em cores diferentes, assim como dragões de verdade, então fique atento a eles na próxima vez que estiver na loja. A fruta não tem dragões, porque você pode se surpreender com quão bons eles são e isso é tudo do mundo das frutas. O que você achou desse visual? Fruta milagrosa e agora, senhoras e senhores, eu apresento a vocês uma fruta que é um verdadeiro milagre para o nosso mundo. É apenas chamada de fruta milagrosa, não é realmente um milagre. Espero que não seja uma daquelas coisas idiotas do Dr. Oz. Bem, a fruta milagrosa real, como se vê, é de um arbusto na África Ocidental e a razão pela qual é chamada de fruta milagrosa não é apenas que você pode comê-la, mas também pode usá-la em vários medicamentos. Por exemplo, aparentemente pode ajudar a tratar diabetes, que é algo que muitas pessoas infelizmente têm, e pode ajudar a corrigir certos problemas que surgiram com os tratamentos de quimioterapia, mas você pode estar se perguntando, vamos lá, agora como isso funciona? Bem, aparentemente a fruta milagrosa tem uma substância química dentro dela que pode ativar certas coisas com sua língua a ponto de fazer coisas azedas ficarem doces, mesmo sendo usada como adoçante como produto, mas não acredite em todos que dizem que tem uma fruta milagrosa para você. No entanto, se for esta, seria muito legal. Takibi roxa. Agora, vamos para o Japão, onde encontramos uma fruta curiosa chamada kibi roxa. Ela vai te ajudar a entender por que essa fruta é tão estranha, principalmente porque parece que já foi aberta, com o núcleo exposto. Mas isso é apenas como ela aparece normalmente. Foi encontrada pela primeira vez nas florestas das áreas montanhosas do Japão e, por um longo tempo, foi usada como um indicador de que a estação de outono estava chegando, devido ao período de floração. Agora, há várias ironias sobre essa fruta que vale a pena notar, e uma delas é que, embora seja uma fruta, ela não tem um sabor particularmente bom por si só. Veja bem, o Japão conhece essa fruta há algum tempo, mas não a comercializa, porque tem um sabor meio sem graça. E, para ser honesto, já temos coisas sem graça o suficiente em nossas vidas, então por que adicionar mais uma? Além disso, a kibi roxa tem uma vida útil difícil de lidar enquanto está armazenada, o que a torna pouco prática de muitas maneiras. Mas, então, algo mudou. Alguém cultivou a fruta de tal forma que ela se tornou um item exótico popular, tanto entre turistas quanto aqueles que procuram uma fruta rara. Isso deu uma reviravolta na ideia de que o lixo de um homem é o tesouro de outro. Durian. Se houvesse duas dessas frutas uma ao lado da outra, seria durian, durian, assim como durandura, não importa. Embora possamos ter feito uma piada, as pessoas do sudeste da Ásia acreditam que essa fruta não é brincadeira, porque se referem ao durian como o rei das frutas. Então ajoelhem-se diante dele, seus camponeses, mas falando sério, o que o torna o rei entre as frutas? Bem, seriam os nutrientes que estão dentro de todas as frutas. Tem algum tipo de nutriente positivo que é bom para o seu corpo, é por isso que são alimentos saudáveis na maioria das vezes. Mas no caso do seu corpo e do durian, ele tem mais conteúdo nutricional do que praticamente todas as outras frutas que conhecemos atualmente. O problema é que, em primeiro lugar, embora possa ser real em seu estado e sabor, ele tem um exterior muito espinhoso, o que você poderia argumentar que a maioria dos reis não precisa mencionar o cheiro da fruta. Você pode adicionar sua própria piada a isso. Dizem que é bastante forte, então não vai agradar a todos apenas pelo visual, mas o sabor aparentemente compensa. Tão importante quanto o tamanho da fruta, pois pode chegar a ter cerca de 30 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura. Então pode ser o rei, afinal, e você pode decidir depois de prová-lo. Monstera Delicious Monstera Deliciosa é uma fruta muito única, tanto em termos de nome quanto de como você deve comê-la, porque, aparentemente, se você tentar prepará-la da maneira errada, as coisas vão estragar. Alguns até brincam que você precisa de um manual de instruções só para comê-la sozinho. O que é dizer algo quando você pensa sobre isso e certamente eles estão apenas brincando com você. Certo? Bem, errado.
Porque esta fruta tem algo em seu estado verde que vai fazer você se arrepender de comê-la assim. Ácido, especificamente ácido oxálico, que é usado para ir, e você sabe, branquear madeira e fazer com que o metal pareça menos enferrujado. Então você definitivamente não quer que isso entre em você e, de fato, aqueles que são burros o suficiente para tentar descobrem que suas gargantas se machucam de todas as maneiras. Todas essas avisos sendo ditos, a razão pela qual esta fruta é chamada de monstero deliciosa é porque quando você espera que ela amadureça, ela tem um sabor monstruoso que não pode ser ignorado, principalmente porque dizem que é uma mistura de sabores de frutas e é tão boa que nos países em que é cultivada eles realmente a transformam em geleia. Agora devo falar sobre o rambutan, porque esta fruta definitivamente tem potencial para aqueles que querem experimentá-la em termos de onde você pode encontrá-la. É conhecida por estar em países como Tailândia, Malásia, Indonésia e Filipinas, juntamente com a Austrália, o que só mostra onde é popular no mundo em termos de localização e, como você sem dúvida notou, o rambutan é uma fruta que não parece exatamente a mais bonita. Na verdade, eles são meio peludos e parecem criaturas que podem viver no mar. Mas na verdade são frutas. Ironicamente, o rambutan é honestamente uma palavra para Harry, então pelo menos a fruta admite o que é logo de cara, porém não muito diferente das histórias antigas que foram contadas. Uma vez que você passa pela camada peluda, você vai encontrar uma guloseima bem doce. Na verdade é um negócio 2 por 1, porque o interior não tem apenas uma parte de fruta branca para aproveitar, mas uma semente comestível para você lanchar. Também diversificação é sempre apreciada além do... Mas se você encontrar um desses na natureza e eles estiverem realmente maduros, eles geralmente serão vermelhos e às vezes amarelos, então você poderá comê-los depois de descascá-los sem precisar cozinhar. Eles aparentemente têm gosto de morango e são muito bons de cheirar. As frutas do casal Keppel são as primeiras que você acha básicas de certas maneiras, o que inclui o exterior e o interior, onde se assemelham muito aos abacates. No entanto, são um tipo diferente de fruta que cresce de uma árvore em tal números que dizem que a fruta envolve literalmente a árvore. Mas fica melhor no sentido literal. Desta vez o Keppel foi tão reverenciado em um ponto no tempo que apenas a família real podia comê-los. Ainda mais eles mantiveram esse mandato por centenas de anos. Agora imagine isso por um segundo, ter uma fruta bem na sua frente, mas ser informado de que você não pode comê-la porque você não é da realeza. Bem, eu roubaria totalmente a fruta só para experimentar. Mas é aí que entra um dos maiores problemas com a fruta, porque embora tenha sido legalizado ir e comer sem medo de punição, não é exatamente fácil de colocar as mãos nela. É uma fruta que vai demorar muito para crescer, apenas cerca de 8 a 10 anos, então é um mercado escasso para obtê-los. Moia é outra fruta única da qual você provavelmente nunca ouviu falar, mas basta olhar para ela e você provavelmente não vai esquecer. Devido à sua casca e formato, é conhecida como fruta do conde para muitos na América do Sul, o que honestamente não parece tão ruim em princípio. Também é um tipo muito especial de fruta que é cultivada em grandes altitudes, mas seu apelido é muito mais apropriado do que você pode imaginar, porque ao contrário de frutas mais básicas, onde você apenas dá uma mordida nelas depois de serem descascadas, você realmente vai comer esta fruta como se fosse uma coisa de creme. Estou babando só de pensar nisso. Quanto ao sabor, tem um toque frutado, inclusive sendo comparado a abacaxis ou bananas, o que é absolutamente delicioso. Soando a outra coisa boa sobre cherimoia é que ela é rica em nutrientes e outras coisas. Por exemplo, é cheia de antioxidantes e isso pode aparentemente melhorar seu humor. O que todos nós precisamos. Também pode ajudar potencialmente na saúde dos seus olhos e muito mais. Sim, nós sabemos o que você está pensando, que essa fruta é boa demais para ser verdade. Bem, você estaria certo, porque acontece que, se você comer muito dela, alguns de seus benefícios podem acabar com seu sistema nervoso. Então, como todas as coisas, senhoras e senhores, moderação. Não é uma fruta melão que aparentemente vem de uma planta que é muito trabalhadora, o que é estranho porque as plantas têm que trabalhar duro para sobreviver. Mas quem somos nós para julgar que esta é uma fruta que terá uma aparência única, pois é principalmente amarela, mas também tem listras roxas em alguns pontos. O que podemos julgar é o tamanho, e este melão pode ficar bem grande. Pode ser pequeno como maracujá em alguns pontos ou chegar ao tamanho da mão de um adulto. E se você quiser saber o quão bom é, você realmente não precisa perguntar aos humanos. Você só precisa perguntar aos animais e insetos que são atraídos pela fruta e ficam mais do que felizes em comê-la se você não quiser. No entanto, se você quiser, você vai querer saber qual é o gosto, porque aparentemente pode ser um pouco diferente de acordo com aqueles que o experimentaram. É uma mistura de pepino, melão e melão. Embora para obter o melhor sabor, você precisará esperar até que esteja 100 graus maduro. Então, com um pouco paciência,
Por que você não coloca a fruta do dragão em primeiro lugar? Chupa-chupa. Agora não. Eu não disse isso 2 vezes acidentalmente, na verdade chamada de chupa-chupa. A chupa-chupa tem uma aparência muito curiosa que pode torná-la um pouco desagradável para alguns no início, principalmente porque tem casca marrom que parece ter poeira por todo lado. Mas não se preocupe, esse não é o caso. Bem, na maioria das vezes, independentemente disso, uma vez que você entra na fruta, você encontrará um interior laranja muito bonito que você pode devorar. Um que tem um sabor muito doce e azedo, então tenho certeza de que muitos de vocês irão gostar. Mão de Buda. Se você fosse olhar para a mão de Buda, você poderia pensar que esta é uma fruta muito bagunçada ou uma que é de um mundo alienígena porque ela definitivamente não tem aquela aparência típica de fruta e você tem o direito de ter suspeitas sobre ela em um certo nível. Isto é o que é conhecido como uma cidra dedo, um tipo de fruta cítrica que diverge de outros produtos cítricos por várias razões, não sendo a menor delas que esta é uma fruta que tem apenas uma casca, o que significa que não há sementes, nem polpa, nem suco. Então não é o seu tipo típico de fruta. De acordo com aqueles que conhecem a fruta, ela se originou na Índia e então seria trazida para a China por monges budistas, o que não é realmente incomum quando você pensa sobre isso. Ao longo do tempo, a mão de Buda ganhou uma reputação muito positiva e não apenas por causa de seu cheiro muito perfumado, mas pelo fato de que se tornou um símbolo. Mas que tipo de símbolo uma fruta poderia realmente ser? Bem, um de felicidade e longevidade. Não pense nisso apenas. Aceite tanto que os símbolos usados como uma oferenda durante o novo ano lunar para tentar aumentar a felicidade e a longevidade das pessoas. E aqui está um fato engraçado. Antes que a fruta possa ser vendida, ela precisa ser limpa e o formato torna isso difícil de fazer. Então pode levar cerca de 30 minutos para limpar apenas uma delas. Cupuaçu. Agora não deveria ser uma grande surpresa que um lugar tão vasto como a floresta amazônica tenha todos os tipos de frutas únicas que você não conhece, e não é uma grande surpresa que eu provavelmente pronuncie esta fruta incorretamente porque muitos de vocês gostam de apontar coisas assim nos comentários. Mas em relação à fruta conhecida como cupuaçu, se você for buscá-la, terá uma verdadeira surpresa, tanto que os nativos que vão buscá-la a usam em sobremesas ou simplesmente fazem um suco com ela que parece muito saboroso por si só. Se você está curioso para saber como essa coisa é, ficará feliz em saber que o Brasil a ama tanto que a tornou sua fruta nacional. Então claramente está fazendo algo certo. A fruta ala é uma que é muito curiosa e parece como você pode comê-la porque é uma fruta onde você pode muito bem ir e comer várias partes dela, mas também pode ser grande por si só e crescer junto em uma árvore bastante alta que é aparentemente bastante impressionante de se ver. Agora, por causa das várias seções da fruta, você pode se perguntar o que você pode e não pode comer normalmente. Você precisará remover as flanges da fruta para comê-la, mas às vezes não é tão fácil devido a todas as partes dentro. Às vezes você tem que ir muito fundo para conseguir o que quer, dar muito trabalho só para provar como é, mas quando você chega ao verdadeiro entranhas você pode comê-la ou simplesmente sugar toda aquela polpa para obter as coisas boas. Não é fácil, mas nunca foi uma fruta olabequera. Você já ouviu o termo usar todas as partes do búfalo? Isso significa não deixar nenhuma parte ser desperdiçada, e a chupa-chupa é um ótimo exemplo disso porque a casca pode ser usada como madeira e as sementes dela podem ser usadas para criar todos os tipos de maquiagem. Dito isso, devido às condições do mundo, a fruta corre o risco de ser ameaçada. Razão a mais para nos recompormos e salvarmos o planeta. Número 5. Sapote preto. Agora eu passo para o sapote preto, que faz parte da história de uma maneira única e viajou para muitos lugares do mundo durante seu tempo. Isso inclui estar com a Espanha em 1692 e então eventualmente para a América na época da Guerra Revolucionária. Enquanto o exterior maduro é verde, quando você o corta você verá que o interior é honestamente realmente cor de chocolate, o que realmente me faz querer chocolate. Agora, uma vez que você morde, você vai ter um gosto muito doce que é muito... Jabuticaba. E há uma razão simples pela qual você nunca ouviu falar dela. Ela é do Brasil. Isso, por si só, não é um impeditivo, já que lugares como os Estados Unidos têm acordos comerciais com o Brasil e outros países da América do Sul. Mas, no caso dessa fruta, a razão pela qual você provavelmente nunca ouviu falar ou provou é que ela é altamente perecível. Ela nem é exportada para outros países, porque, como todos sabemos, você não vai querer comprar uma fruta que vai estragar em 1 ou 2 dias depois de comprada, caso você se esqueça de comê-la. Você vai querer algo que, no mínimo, dure mais tempo. Mas a jabuticaba não é assim, especialmente se você tentar comê-la fora da América do Sul. Felizmente, sabemos algumas coisas sobre ela, incluindo seu sabor, que é descrito como uvas, uma fruta que eu pessoalmente adoro.
Para ser honesto, dizem que a jabuticaba não tem apenas um gosto frutado, mas também floral, o que faz sentido, já que a árvore que produz essa fruta também gera flores ao mesmo tempo. Então, provavelmente, você não conseguirá pegá-la sozinho, mas se algum dia estiver no Brasil, procure por ela. Essa fruta é originária do sudeste da Ásia. Mas então ela foi distribuída por todo o mundo em termos de sua aparência. Kivano, e agora eu vou falar sobre melões, porque eu amo muito melões. Existem todos os tipos de melões excelentes por aí, o melhor dos quais é provavelmente melancia, então lute comigo e você perderá. No entanto, se você quiser ver um melão exótico, então não procure mais do que o Kivano, embora se você olhar para ele pode fazer você se sentir um pouco estranho. Na verdade, é tão estranho que alguns realmente o conhecem como pepino africano com chifres, o que é apropriado dadas as protuberâncias que saem de seu corpo. Agora você pode estar pensando, eu não vou comer isso, mas se você conseguir passar pelo exterior espinhoso, você encontrará uma fruta que é honestamente muito boa para você. Por exemplo, tem vitamina B6, C, ferro, potássio, cálcio e apenas 92 pequenas calorias, então essa é uma fruta saudável. Você ainda quer mais bem, é conhecido por ter uma quantidade muito poderosa de antioxidantes que podem ajudar seu corpo, assim como sua contagem de glóbulos vermelhos, e acredite em mim quando eu digo isso, há mais no Kivano do que apenas isso. Embora possa parecer um pouco estranho ou muito estranho, na verdade, você deve tentar se tiver a chance.